Muito bom dia. Está dando para ouvir? Sim. Eu vendo. Então veja, há alguns dias o chanceler do México, ministro das Relações Exteriores, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol El País. Em letras grandes, a manchete era a seguinte: a soberania é a primeira coisa que sempre devemos defender. E eu concordo. Na verdade, foi para isso que eu vim. Para acompanhar meus amigos Ricardo e Ninfa na reunião anual mais importante do Grupo Salinas. Para conversar com vocês, verdadeiros protagonistas desta jornada. Mas, acima de tudo, para uma tarefa política e moral que me parece essencial. Venho defender a soberania dos mexicanos. A soberania dos mexicanos diante de seus verdadeiros inimigos. Que não são exatamente aqueles que o governo do México aponta, que não estão em capitais estrangeiras, mas sim dentro do país, e que avançam de forma implacável. São 3. Vamos desmascará-los, para combatê-los e derrotá-los, mas antes um preâmbulo. Soberania está em alta hoje no México. Na verdade, sempre esteve. O México é um país orgulhoso, de bandeira grande. Não sei se vocês sabem, na verdade, uma anedota. A bandeira da Praça de Colombo, em Madrid, a maior da Espanha, nasceu aqui. Em uma visita ao México como presidente, José Maria Aznar viu a bandeira do Zócalo e disse: "Eu quero uma igual ou maior." O México inspira orgulho, até mesmo nos outros. Conquistou sua soberania na independência e a defendeu contra invasões estrangeiras. E até a transformou em doutrina, a doutrina Estrada. A esse profundo e enraizado sentimento nacional se unem algumas circunstâncias. O México sabe o que significa ter um vizinho que pesa muito e pisa forte. E também sabe o que significa ser olhado com condescendência. Não me refiro a um olhar colonialista. O México nunca foi colônia. Foi um vice-reinado, complexo, mestiço e deslumbrante. Estou me referindo a um olhar hipócrita. É impressionante. Ainda hoje, muitos europeus de esquerda defendem para o México o que jamais defenderiam para si mesmos. Uma revolução comunista, um regime de partido único, uma ditadura perfeita. Turistas do ideal, é como os chamo, embora na verdade deveríamos chamá-los de racistas. Quem disse isso foi o nosso saudoso Mário Vargas Llosa, há uns 40 anos ou por aí, em um famoso debate com o escritor alemão Günter Grass. E sua denúncia continua atual. Não existe forma mais sutil nem mais perversa de racismo do que defender para a América Latina aquilo que você jamais aceitaria para o seu próprio país. Como se a liberdade ou a segurança fossem luxos reservados aos europeus. Como se os venezuelanos, os cubanos ou os mexicanos não estivessem preparados para uma ordem plenamente democrática. O que desejo para a Espanha? Liberdade. Segurança física e jurídica, separação de poderes, pluralismo político, democracia plena. O que eu desejo então para o México? Exatamente o mesmo. E por isso eu pergunto a vocês. O que resta da soberania nacional mexicana quando milhões de cidadãos perderam a soberania sobre as próprias vidas? Diante do narcotráfico, diante do poder político, diante da dependência econômica. A soberania não é uma bandeira, não é um discurso inflamado contra o estrangeiro, não é uma crítica histórica feita em uma mañanera. A soberania se inicia em algo mais básico. Poder ir para a rua sem pedir permissão a um criminoso. Poder abrir um negócio sem pagar extorsão. Poder publicar uma verdade sem calcular seu custo em sangue. Poder votar sem que alguém já tenha decidido o resultado em um escritório sem janelas. Um país não é soberano só porque ninguém o invade. Também precisa impedir que outros poderes o esvaziem por dentro. Vou dizer com a clareza que me caracteriza e que tantas vezes me coloca em apuros. Quem ameaça a soberania mexicana não são os Estados Unidos, não é a Espanha e, com certeza, não é a história, Hernán Cortés ou Isabel, a católica. O que ameaça a soberania dos mexicanos são 3 fenômenos ou flagelos internos e corrosivos. O crime organizado.
2, o populismo autoritário. E 3, a mentalidade de dependência. Vamos examiná-los um por um, sem medo, com a coragem que elogiamos nos verdadeiros patriotas. Primeiro, o crime organizado. Em Teotitlán, Jalisco, há pouco mais de um ano, veio à tona o que a mídia chamou de Fazenda do Horror. Centenas de sapatos, mochilas, roupas, restos humanos, cinzas. Um lugar onde o crime organizado treinava recrutas, torturava quem resistia e se desfazia dos corpos. Vários desses jovens foram ao local após ofertas de emprego nas redes sociais. Estavam procurando emprego. Encontraram um acampamento criminoso. Estavam procurando uma oportunidade. E encontraram uma armadilha. Um par de sapatos vazios não é uma estatística, são uma acusação. Uma acusação contra aqueles que governam um país onde tamanha barbárie é possível. Onde os cadáveres se acumulam. Onde a vala comum deixa de ser notícia porque a frequência a transformou em paisagem. O México tem hoje mais de 134 mil desaparecidos. Há dezenas de milhares de corpos não identificados em depósitos forenses. Tem mães que procuram restos humanos em terrenos baldios porque se cansaram de esperar por um Estado que nunca chega. Porque não pode ou porque não quer. Eu vi os vídeos, as fotografias dessas mães. Uma barra de ferro em uma mão, uma pá na outra, de joelhos em um terreno baldio procurando seu filho debaixo da terra. A terra de sua pátria. Não conheço imagem mais exata de uma soberania quebrada. E o que dizer dos mortos? Mais de 200 mil assassinados no último sexênio. A maioria jovens, vítimas e algozes. O crime organizado oferece a eles o que o Estado lhes nega: renda, pertencimento, propósito, em troca de uma vida curta. Os cartéis recrutam cerca de 350 pessoas por semana. Não porque sejam irresistíveis, mas porque competem contra um Estado ausente e, às vezes, contra algo pior, um Estado cúmplice. O México não tem um problema de segurança pública no sentido convencional. Tem um problema gravíssimo de soberania. Max Weber definiu o Estado moderno como a instituição que detém o monopólio legítimo da força. A frase é muito citada, mas raramente se reflete sobre ela. Monopólio. Legítimo. Força. Quando o Estado perde esse monopólio, não fica o vazio. Outro poder aparece. Um poder que cobra impostos, embora chame de extorsão. Que dita normas, sem publicar leis. Que recruta jovens, sem agências de emprego. Que controla territórios, sem participar das eleições. Que decide quem pode fazer campanha e até quem tem direito de viver para exercer o cargo. Penso agora em Carlos Manso, o prefeito Carlos Manso, e nos 37 candidatos assassinados durante o último ciclo eleitoral. 37 candidatos assassinados. Não no Velho Oeste. Não em uma ditadura. Em uma democracia. Ou assim eles chamam. Que soberania popular há se um candidato precisa da permissão de um cartel para fazer campanha? Que cidadania existe quando uma família sabe que denunciar é mais perigoso do que calar? Que república é essa onde o Estado não atua em Michoacán, Guerreiro e Tamaulipas e os cartéis cobram impostos? Por isso é tão obsceno, não tenho outra palavra, reduzir a soberania a uma desculpa verbal contra o estrangeiro. Exigem-se perdões históricos por ofensas de 500 anos atrás, enquanto milhares e milhares de mexicanos esperam justiça por crimes cometidos há 5 dias, 5 meses, 5 anos. Invoca-se Cuauhtémoc enquanto as mães de Ayotzinapa já estão há mais de 10 anos sem uma verdade oficial crível. Pedem-se desculpas pela conquista, enquanto em Jalisco continuam aparecendo fossas, tantas, tão frequentes, que já nem são mais notícia. O perdão não é coletivo nem retroativo. Então, menos teatro histórico e mais responsabilidade contemporânea. Defender a soberania é impedir que o narcotráfico tome conta do seu território, das suas instituições, do seu Estado. Defender a soberania é combater o crime organizado, não fazer acordos com ele, muito menos se submeter a ele.
Vou falar, como digo com clareza, por respeito aos meus irmãos mexicanos. Uma presidenta que todos os dias invoca a soberania deveria começar garantindo-a àqueles que perderam a soberania mais básica. A de percorrer seu país com liberdade, a de enterrar seus mortos, a de saber o que aconteceu com seus filhos. A presidenta Sheinbaum insiste em exigir que a Espanha peça desculpas, mas antes ela deveria pedir desculpas às mães que procuram por seus filhos. Dois, o populismo autoritário. O autoritarismo puro e simples. O segundo inimigo da soberania é mais difícil de detectar. Não deixa valas abertas nem sapatos vazios. Atua com decretos, maiorias parlamentares e roupagem constitucional. E muitas vezes, atenção a isso, em aliança com os mesmos criminosos dos quais acabei de falar. A captura do Estado mexicano, sua perda de soberania não vem de uma única frente. Vem de duas frentes que se fundem em uma só. Por um lado, os cartéis ocupam territórios, compram vontades, impõem sua lei. Por outro lado, o populismo autoritário desmantela as instituições que poderiam detê-los, elimina os contrapesos que poderiam controlá-los, destrói os árbitros que poderiam julgá-los. Juntos, os inimigos da soberania se fortalecem. O narcotráfico precisa de impunidade. O populismo precisa de financiamento e proteção. A fusão tem um nome: narco-estado, o antônimo exato do cidadão soberano. Onde manda um narco-governador, não existem governados livres. Onde há um narco-presidente, não existe república. Onde o crime e o poder se confundem, o cidadão se torna súdito, se não refém. Essa é hoje a maior ameaça à soberania dos mexicanos. Não vem de fora. Nenhum governo estrangeiro exerce isso com fuzileiros navais ou serviços secretos. Ela é imposta por aqueles que dizem governar em nome do povo, mas o fazem em benefício próprio ou de poderes de fato que ninguém controla. Comentei isso da primeira vez que participei nesta universidade, bastião do conhecimento e da liberdade. A democracia não consiste apenas em votar. As urnas concedem um mandato, não uma licença para fazer o que quiser. Vencer as eleições não dá o direito de ficar com tudo, com o Congresso, com os juízes, com os árbitros, os reguladores, a informação pública, com a verdade oficial. O México conhece bem esse sistema. O México sofreu isso durante décadas. As siglas mudaram, mas é importante reconhecer o perfil, a silhueta. O grande Octávio Paz o chamou de ogro filantrópico. Vargas Llosa, a ditadura perfeita. Esse Estado que tutela, protege, concede, abraça, que vai ocupando todo o espaço vital da sociedade para submetê-la. O ogro não ruge, fala em voz baixa, com uma certa cadência metálica. Essa é sua eficácia e seu perigo. Submete antes o Instituto Eleitoral e o Tribunal Eleitoral. Depois, converteram uma maioria eleitoral em constitucional, sem que os cidadãos tivessem concedido isso explicitamente. Com ela, capturaram o poder judiciário, o último grande contrapeso ao poder, e seguiram com o restante. Concorrência econômica, telecomunicações, transparência, proteção de dados, direitos humanos, uma instituição após a outra. Metodicamente, sem alarde, sem rupturas aparentes. Assim avança o que chamei de burros de Troia da democracia, com passo lento, mas firme. Há uma diferença entre reformar uma instituição e submetê-la. A independência judicial protege o cidadão diante do poder, não os juízes. Sem juízes independentes, o cidadão não é soberano. Sem órgãos autônomos, ele fica completamente desprotegido. Acompanhei o processo de perto e com enorme inquietação. Na Espanha, querem fazer o mesmo. Em junho de 2025, o México realizou uma eleição judicial para renovar 2.600 cargos. Participaram 13% dos eleitores entre os eleitos, até mesmo uma ex-advogada do Chapo. E a isso chamam de democratizar a justiça.
Devemos parabenizá-los pela sinceridade. Nunca a raposa tinha sido escolhida por votação para cuidar das galinhas. Sem golpe de Estado, sem tanque na rua, a democracia mexicana foi sendo esvaziada. Fica o nome, fica a fachada, desaparece a substância. A Freedom House atribui ao México 58 de 100 pontos, diz parcialmente livre. Ou seja, apenas parcialmente soberano. Sim, os mexicanos estão tendo sua soberania roubada. Não é uma potência estrangeira, insisto, é a conivência entre o crime e o populismo autoritário. E isso afeta a todos. A todos e em tudo. A menina que costura bolas em San Simón, Zahuatlán. E ao empresário mais poderoso do país. Porque a degradação institucional não fica só nos tribunais, sempre chega à empresa, ao bolso. As grandes agências de classificação de risco soaram o alarme sobre o México, não por capricho. Porque cresce pouco, porque gasta mal e porque deixou de inspirar confiança. Os mercados não são ideólogos, são covardes racionais. Quando eles se assustam, é bom perguntar o que eles viram que a propaganda oficial está escondendo. Sou eu quem está dizendo. Eles viram o ogro filantrópico. O ogro filantrópico voltou. As mesmas garras de sempre, mas agora com rosto de mulher. E 3. A mentalidade de dependência. A terceira ameaça à soberania dos mexicanos é a mais silenciosa. E talvez por isso a mais perigosa. Não estou falando da ajuda legítima a quem precisa. Uma sociedade civilizada apoia os vulneráveis. Isso não está em discussão. A discussão é sobre outro assunto. Uma política social pode levantar uma pessoa ou mantê-la no chão. Pode tornar os cidadãos mais livres ou eleitores mais cativos. Essa é a diferença moral entre uma política social liberal e uma política social populista. A primeira olha para o cidadão de pé. A segunda prefere o cidadão de joelhos. O populista finge ser fada madrinha, mas na verdade é um padrinho, como já disse aqui. Como Vito Corleone. Te dá algo hoje para que amanhã você deva tudo a ele. E aí surge outra forma de perda de soberania. Não a soberania do Estado, mas a soberania dos indivíduos, das pessoas. Um cidadão deixa de ser plenamente dono do seu destino quando seu horizonte de vida depende da vontade do poder. Quando o esforço próprio deixa de ser o caminho principal para prosperar e é substituído pela expectativa de uma ajuda, um subsídio, uma transferência. Ajudar o vulnerável, como eu disse, é uma obrigação moral, mas transformar a dependência em modelo social é uma forma de dominação. Porque, além disso, um cidadão que depende do poder tem mais dificuldades para enfrentar o poder, para discordar do poder, para dizer não ao poder. E a capacidade de dizer não ao poder é a própria essência da soberania. Tocqueville já alertou sobre isso há quase 2 séculos. Existe uma servidão que não precisa de correntes. Um poder tutelar que se oferece para conduzir os homens, desde que aceitem não se conduzirem por si mesmos. Não esmaga, acostuma. De novo, o ogro filantrópico. O México diminuiu a pobreza nos últimos anos. Um discurso sério não seleciona apenas os dados que lhe convêm, mas as perguntas importantes vêm depois. A que custo econômico, institucional e moral? Com mais produtividade ou com mais transferência? Com mais emprego formal ou com mais clientela política? Com mais capacidades ou com mais dependência? A economia mexicana está estagnada. Cresce muito abaixo do seu potencial, e vocês sabem disso melhor do que ninguém. Uma empresária não investe só porque existem incentivos fiscais. Investe quando confia, quando há regras que são cumpridas, quando um contrato vale o que está escrito, quando uma juíza não olha para o poder antes de dar a sentença. E uma jovem não empreende só porque tem entusiasmo. Ela empreende quando percebe que o esforço faz sentido, que o mérito existe, que nem tudo depende de quem você conhece ou de quem você paga. Eu já disse isso muitas vezes, sim. O populismo é pão para hoje e fome para amanhã.
E a fome, quando chega, não distingue entre quem votou e quem não votou. Sim, vim defender a soberania dos mexicanos com carinho, com preocupação, mas também com esperanças. O México tem ativos impressionantes, uma posição geográfica invejável, uma base industrial formidável, uma juventude imensa, oportunidade histórica de diversificar vínculos com a Europa e uma cultura empresarial poderosa, como demonstra esta própria sala. A questão não é se o México tem poder, porque tem. A questão é quem exerce esse poder e para quê. E aqui quero me dirigir diretamente a todos vocês. Não vim para bajulá-los. Vim para desafiá-los. Uma parte das elites econômicas da América Latina cometeu o mesmo erro muitas vezes. Acreditar que pode proteger seus interesses privados enquanto o edifício público, ou seja, o Estado ou a democracia, está desmoronando. Acreditar que basta se adaptar, negociar, esperar, sobreviver a mais um sexênio e cruzar os dedos. E quem reza, reze. É uma fantasia e é uma frivolidade. A erosão democrática é implacável. Chega primeiro ao juiz, depois ao regulador, depois ao contrato, depois ao crédito, depois ao investimento, depois à propriedade e, no final, à empresa, à liberdade, ao progresso de todos. Nenhum resultado resiste à destruição do Estado de Direito. Não há saúde econômica sem saúde democrática. Digo isso com mais convicção do que nunca. O que é moral é eficaz. Defender juízes independentes não é romantismo jurídico, é defender as condições materiais da prosperidade. Defender uma imprensa livre não é um capricho liberal, é defender o sistema de informação sem o qual nenhum mercado funciona. Defender a segurança jurídica não é uma demanda corporativa, é defender a confiança sem a qual nenhum investimento é possível. Uma empresária que se cala diante da destruição institucional pode ganhar tempo, mas perde o país. E perder o país é o pior negócio que existe, uma ruína garantida. Portanto, não tenham medo, não se escondam, não fiquem em cima do muro, não confundam prudência com passividade. Levantem a voz quando for a hora de fazê-lo, que é agora. Eu volto. Eu volto ao começo. Soberania. É uma palavra linda. Mas é bom desconfiar dos governos que usam grandes palavras nacionais para evitar as grandes questões nacionais. A soberania não pode ser um biombo para esconder desaparecidos, para ocultar dados econômicos, para transformar qualquer crítica em interferência. Uma nação madura não teme a crítica. Apenas governos inseguros confundem discordância com ataque à pátria. O México não se defende negando seus problemas, mas sim enfrentando-os. Sei que uma espanhola falando sobre o México e sobre a soberania do México pode ser um pouco incômodo para alguns. Eu entendo, mas também sei outra coisa. Venho de um país que também conhece o desgaste institucional, o uso sectário da história, a captura da linguagem, a colonização do Estado, a tentação populista. E é por isso que eu falo. Não falo a partir da superioridade, mas sim da experiência e do afeto. A história entre o México e a Espanha é complexa demais, fecunda demais e íntima demais para ser deixada nas mãos da propaganda. Não somos inimigos hereditários. Somos parte de uma conversa longa, difícil, mestiça, conflituosa e criadora. Reduzi-la ao ressentimento é empobrecê-la e também é uma forma de distração. Enquanto se discute o passado com a Espanha, o crime captura o presente. Enquanto se exige perdão pela conquista, milhares de mexicanos exigem encontrar seus filhos. Enquanto se enfoca a soberania diante do estrangeiro, muitos cidadãos a perdem entre poderes internos. A questão mexicana não é mais a soberania frente à Espanha.
Essa luta acabou há 2 séculos. A grande questão é se os mexicanos serão soberanos diante do medo, diante do abuso e diante da dependência. É aí que o futuro está em jogo. A independência do México foi uma façanha nacional. A reforma, uma façanha liberal. A democratização, numa façanha cívica. A próxima façanha mexicana já está indicada. Resgatar a soberania dos mexicanos. Que nenhum jovem precise escolher entre emigrar, depender ou entrar no crime. Que nenhum empresário precise pagar a criminosos para trabalhar. Que nenhum jornalista tenha que calcular se uma verdade vale uma bala. Que nenhum juiz precise considerar o poder ao sentenciar. Que nenhuma mãe tenha que procurar sozinha seu filho debaixo da terra. Isso é soberania. Não a soberania como slogan, nem como ofensa, nem como desculpa para o poder. Soberania como vida digna, como lei, como segurança, como independência pessoal, como capacidade de dizer não. E para isso a New México precisa de mais uma coisa. Muito importante, decisiva. Uma alternativa. Uma alternativa política. À altura do seu desafio histórico. Ninfa explicou isso de maneira brilhante em sua intervenção. Há eleições decisivas no ano que vem e um período decisivo pela frente, histórico. O México não precisa que ninguém apele ao seu orgulho como nação, porque ele já tem. O que precisa é direcionar esse orgulho para a tarefa mais difícil, a autoexigência. Não há patriotismo maior que lutar contra a degradação do próprio país. A escolha é muito simples. Soberania ou crime organizado? Soberania ou populismo autoritário? Soberania ou dependência? Soberania ou narcoestado? Soberania ou... Coloquem vocês mesmas as siglas. Ou nome e sobrenome. Todas nós sabemos. Quais são? Termino onde comecei. Em Jalisco, naqueles sapatos vazios. Quem eram esses jovens? O que eles almejavam? E quem falhou com eles? Foi o Estado que falhou com eles por não ter chegado? A economia que não os empregou? A política que não os representou? E também, sim, eles falharam consigo mesmos porque a responsabilidade individual existe e é a base da liberdade. Esses sapatos são uma acusação, mas também uma pergunta. O que nós vamos fazer? O México que defende sua soberania já existe. Está disperso, desorganizado, nem sempre representado, mas existe. Está em milhões de cidadãos comuns que todos os dias cumprem com seu dever sem esperar privilégios nem desculpas. E está na cultura da responsabilidade. E quando uma nação mantém sua energia moral, ainda pode corrigir seu rumo. E o México pode corrigir seu rumo. Tem um lema que me acompanha há anos e encerro assim. Que não fique por mim. Eu digo isso para minhas filhas, para meus amigos, para meus aliados e quero dizer isso hoje aqui também. Que por vocês também não fique. Sejam corajosos. Sejam exigentes, sejam soberanos no sentido profundo da palavra, verdadeiros donos do seu destino, ou seja, mexicanos. Muito obrigada.